E aí, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma das formas mais interessantes de trabalhar com planilhas Excel, que vão ajudar você na criação dos seus relatórios em Power BI. Então vamos lá. Olha só, eu estou aqui com o meu Power BI aberto e eu vou carregar um dado, uma informação aqui, uma planilha de Excel que a gente tem aqui na minha área de trabalho, informações de faturas, né? Eu vou importar esses dados aqui para o meu Power BI. Obviamente, é sempre uma boa prática, antes de importar qualquer informação para o Power BI, checar primeiro a fonte de dados, ver como é que ela está, abrir, fazer uma análise, e a gente vai já fazer isso já. Olha só, de antemão, o que acontece? A gente tem aqui, ó, folha 1. Folha 1, obviamente, é a primeira aba que tem lá no nosso Excel, no nosso arquivo lá, XLSX, lá na nossa área de trabalho, e ele traz essas informações aqui. Mas eu não vou importar agora. Olha o que acontece. Eu vou abrir essa planilha aqui. Deixa ela abrir aqui pra gente. Abriu aqui e a gente tem os dados que foram imputados, né, que foram populados dentro dessa planilha. A gente tem aqui a folha 1, como ele mostrou lá pra gente no Power BI. A gente tem código item, código fatura, data da fatura, descrição, e temos algumas informações aqui de valor, preço unitário, alíquota, valor do imposto, lucro e preço estendido, tá? Mas o que acontece? Aqui, basicamente, nós estamos trabalhando uma planilha. Geralmente, quanto mais estruturados os dados forem, melhor para o Power BI e melhor para você. Por que eu falo isso? Geralmente isso envolve também um processo de governança de dados. É um dos itens da governança, que é você sempre trabalhar de forma mais organizada e estruturada possível. Na prática, como é que isso funciona? Além das colunas que a gente está vendo aqui nessa planilha, imagina só que você compartilhou a planilha com várias pessoas, passou de um setor para o outro, o setor financeiro, comercial, todos estão trabalhando na mesma planilha, tá? Imaginemos que alguém, por um erro, por um equívoco, inseriu informações que não deveriam fora da planilha. Às vezes isso é muito comum, alguém coloca um cálculo aqui, coloca uma numeração, uma fórmula para validar alguma informação, bater algum valor, e às vezes esquece de remover essa informação. E obviamente, se esse é um tipo de arquivo que você sempre trabalha no Power BI, sempre realimenta ou retroalimenta, como você preferir, essa informação vai ficar ali como lixo no Power BI, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, eu vou pegar e salvar esse arquivo com essas informações aqui. Isso a gente costuma falar que é uma informação não estruturada, tá bom? O que acontece? Eu vou pegar esse arquivo, vou fechar ele novamente, tá bom? E eu vou abrir aqui o nosso Power BI, eu vou cancelar porque eu quero puxar novamente essa informação. Legal? Quero puxar, selecionei a nossa planilha, cliquei em OK. O Power BI, com a ajuda do Power Query, vai puxar novamente essas informações aqui para a nossa tela. E aí o que acontece? Apareceu folha 1, eu vou clicar novamente naquela pré-visualização da folha 1, e se eu for aqui para o lado, olha o que acontece. A gente tem as últimas colunas e ele identificou que é aquele chamado lixo, né? Que é aquela informação que alguém clicou ali e fez um cálculo, uma validação, alguém de forma equivocada esqueceu de apagar, ele trouxe essas informações como colunas dentro da tua planilha. Mas não é na prática uma informação útil, né? Ou seja, ele trouxe aqui, ó, coluna 13, porque a partir da 14 tinha algumas informações, ó, ASD, eu coloquei alguns números aqui, ó, na coluna 17 e na coluna 18. Seria muito interessante que o Power BI não puxasse, não extraísse essa informação, porque é uma informação, né, de uma planilha que não deveria estar aí, tá? Mas aí fica a pergunta, como você pode fazer para organizar a sua planilha para que os dados do Power BI estejam sempre corretos, saudáveis? Porque, de alguma forma, se a gente importar esses dados como eles estão assim para o Power BI, ele vai em algum momento se perder aí no cálculo de alguma informação, na sumarização de algum dado. Então ele pode se perder no caminho. Então o que é ideal fazer?
Eu vou cancelar novamente. Eu não quero fazer, não quero importar esse arquivo e a gente vai novamente abrir aqui a nossa planilha de Excel. Agora, detalhe, eu queria passar um conceito interessante para você. É um conceito de banco de dados. Porque, basicamente, a gente tem um conceito de tabelas dentro de um banco de dados. Isso não é à toa. Tabela geralmente é aquilo que a gente quer mais padronizado, mais organizado. Então, dentro de um banco de dados, digamos, relacional, tá? A gente tem tabelas e colunas, ou seja, tabelas compostas por linhas e colunas. E essas linhas e colunas geralmente são organizadas pelo seu tipo, pela sua forma, pelo seu, se é colunas de número, colunas de texto, colunas booleanas com informações verdadeiras e falsas. E ali a gente tem um agrupamento de informações, ou seja, a gente tem informações estruturadas. E geralmente em um banco de dados a gente não consegue de forma alguma inserir essas informações, porque são informações não estruturadas, ou seja, não úteis para a gente gerar alguma informação lá no Power BI. Eu não consigo gerar um gráfico, um visual, um KPI em cima de informações que sem querer imputaram aqui na nossa planilha e não removeram, por exemplo. Isso pode acontecer, isso é normal. Trabalhar com planilhas compartilhadas é super normal, mas acontece que, dependendo da situação, você pode ter um problema lá na frente, que às vezes de uma informação não bater no seu relatório, no seu dashboard, e aí você esqueceu por hora de excluir essa informação. Tudo bem, o que você pode fazer e o que eu recomendo? Isso daqui está no formato de planilha, correto? Esse arquivo está no formato de planilha. Como é que nós podemos fazer para transformar ou converter essa planilha em uma tabela, semelhante às tabelas de banco de dados? A gente seleciona toda a planilha. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente tem um comando, um atalho, Ctrl Shift setinha para baixo, e ele vai até a última coluna. A gente tem aqui nesse arquivo 23.153 registros, e eu dou Ctrl Shift setinha para direita. Então ele selecionou a minha última linha e a minha última coluna útil, ok? Como é que eu posso saber que a minha última coluna útil, se eu vim aqui na minha coluna L, preço estendido, ela ainda vai estar aqui. Porém, aquelas minhas informações não estruturadas ainda estão aqui, mas elas vão ficar aí, não tem problema nenhum. Com a minha área útil selecionada, com as colunas e linhas úteis selecionadas, o que eu vou fazer? Aqui no próprio Excel, a gente tem uma informação aqui, ó, na aba principal, na base, a área de estilo, a gente tem formatar como tabela. Se eu clicar aqui em formatar como tabela, eu vou ter vários modelos pré-prontos de tabelas. Eu só preciso escolher, obviamente, o estilo dela. Se eu quero preta, verde, azul, laranja, médias, mais escuras, mais claras, você pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher, por exemplo, aqui essa azul. Escolhi aqui essa azul, ele vai delimitar aquela área que eu selecionei e vai me dar um nome aqui, ó, criar tabela. Ele vai dizer a área que está sendo selecionada, ou seja, da coluna A1 à coluna L23153, né? Eu vou dar um OK aqui. Dei um OK, ele meio que mudou o formato, mudou todo o formato da minha tabela, né? Já não é mais uma planilha, já é uma tabela, mas aquelas informações não estruturadas continuam lá, não tem problema. Alguém pode chegar na tua planilha, na planilha compartilhada, e pode colocar várias informações lá, não tem problema nenhum, tá bom? Então o que acontece? A gente tem aqui já no formato de tabela. Como é que eu sei que tecnicamente essa planilha já virou uma tabela? Se eu tiver com qualquer célula dentro da minha tabela selecionada, eu só venho aqui, ó, nessa parte superior do Excel, e ele vai aparecer aqui, ó, estrutura da tabela. Quando ele estava como planilha, essa opção não aparece. Exemplo, eu vou clicar fora da tabela e a opção não está mais aqui. Se eu clicar dentro da tabela, essa opção aparece. Ou seja, é uma opção que ela fica tecnicamente oculta e só aparece quando eu tenho
dados no formato de tabela dentro do meu arquivo de Excel. Então, aqui dentro, o que eu vou ter de informação? Eu vou clicar aqui, eu vou ter várias informações, eu posso mudar estilo, eu posso mudar formas. Por padrão, ele já vem com os filtros, eu posso remover os filtros, remover dados duplicados e aí é assunto para outra aula. Mas aqui ó, a gente tem no meu cantinho esquerdo, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho o nome dessa tabela. Então, apesar dela ter uma aba chamada Folha 1, que é onde no Power BI a gente identificou esse nome, aqui ela tem o nome dela também, então a tabela 1. E eu vou colocar aqui o nome dessa tabela como informações de faturas. Deixa eu botar aqui tudo juntinho, tá? Informações de faturas. Ok, dei um tab, saí, ele ficou armazenado essa informação e mesmo com os dados lá fora, aqueles dados desestruturados, dados de cálculo, dados não úteis, ele vai continuar lá. O que é interessante aqui? Caso eu queira incluir, após a coluna L, tá? Incluir uma nova coluna, exemplo, vou botar aqui preço final, eu vou botar aqui preço final, tudo junto. Se eu der um OK, aquela nova coluna, que é a coluna M, vira também uma tabela, tá bom? Obviamente, se eu fizer isso em colunas não na sequência, eu vou pular para a coluna Q e colocar um nome qualquer, ela não vai virar uma tabela. Ela só vira uma tabela desde que ela esteja na mesma sequência, mais uma coluna para aquela tabela, tá bom? Então eu vou deixar esse preço final, ele não vai fazer mal nenhum. Só é importante que caso haja algum usuário precise preencher essa informação, ele já preenche nessa coluna aqui nova que pertence a essa tabela. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar mais uma vez o nosso projeto, vou fechar aqui que a gente não vai mais precisar dele por enquanto, e aí eu vou novamente carregar o nosso arquivo no nosso Excel. Então aqui o que nós vamos fazer? Vou selecionar o nosso arquivo. O Power Query, né, vai ajudar a gente e vai puxar esse arquivo novamente para dentro do Power BI e vai fazer aquela leitura inicial. Pronto, apareceu a leitura inicial e olha só que curioso, antes ele só aparecia folha 1, que é de fato os dados da planilha, né? Aqueles dados, né, não estruturados, só com as colunas. E aquela área de lixo, digamos assim, a área do cálculo, ainda continua lá. Mas ele criou também a informação da tabela, que é a informações de fatura, que é o nome da tabelinha que nós criamos lá naquela aba oculta que apareceu. Então, se eu vier aqui na informações de tabela e for olhar lá aquele cálculo, aquela informação não estruturada, ela não existe mais, ou seja, ela só trouxe para mim, ela só vai selecionar para mim o que está delimitado na informação da minha tabela. Isso é muito útil para você trazer novas informações de qualidade, independente de que sua planilha de Excel seja distribuída para vários usuários e os usuários trabalhem de qualquer forma, a informação útil para você vai ser informação dentro da tabela. Fica muito mais fácil de organizar, gerenciar e de puxar para dentro do Power BI as informações realmente úteis para você fazer os seus cálculos, ok? E aí o que eu posso fazer? Eu seleciono somente a tabela, clico em carregar, transformar dados, na verdade, né? Clico em transformar dados, os dados aqui vão ser carregados, meu Power Query abre, que é a nossa ferramenta de ETL aqui do Power BI, né? É um suplemento do Power BI que auxilia nesse tratamento de dados também. E aí ele trouxe para mim aqui, ó, a nossa tabelinha, informação da tabela, legal? Com todas as informações, exceto até o preço final, né? Sem as informações lá com aquele do rascunho, né, que estava lá fora. E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma sumarização, que é uma função muito legal que eu gosto do Power BI, que ele pega as informações e agrupa. Como aqui a gente tem informações de fatura, exemplo, eu posso querer pegar quantas faturas eu emiti nos últimos meses, por exemplo, e o valor dessas faturas. Quantas faturas eu emiti e o valor dessas faturas por mês. Seria uma informação interessante, até útil, quem sabe, né? Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente?
Aqui, ó, na nossa tabela informações de fatura, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa tabela, tá? Eu tenho duas opções, eu vou duplicar ou criar uma referência. Isso em outra aula eu posso explicar a diferença delas, mas inicialmente eu vou criar uma referência, tá bom? Crio uma referência, aqui eu posso renomear esta informação, eu posso renomear aqui na área de propriedades ou aqui mesmo, clicando duas vezes ou com o botão direito em renomear, e eu vou botar aqui, ó, informações. Não vou ainda no nome das tabelas, não é, e de colunas não é interessante colocar acentos, acentuações, apenas nos dados dentro das tabelas é correto ter acentuações, mas por uma questão de performance e que fique algo mais organizável, não é bom a gente colocar nome de tabela nem de coluna com acentos ou caracteres especiais, tá bom? Então eu vou botar informações, underline, agrupadas, tá bom? Underline a gente pode colocar porque eu tiro, como são informações distintas, eu coloco junto ou eu posso separar para uma melhor leitura, colocando um underline ou um traço entre as palavras, por exemplo. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aqui na minha coluna de data fatura, eu vou também fazer o mesmo exercício, eu vou duplicar esta coluna. Já explico por que eu vou fazer isso. Então ele duplicou a coluna, eu vou mover a posição dela, uma questão mais visual, né? Até para a gente comparar, eu vou mover ela lá para ficar do lado da coluna inicial da fatura, né? Da data da fatura. Pronto, deixa eu mover aqui. Pronto. Coluna data da fatura. E aí o que eu posso fazer? Algo bem útil aqui que a gente pode fazer. Eu vou pegar e a gente vem aqui na parte de transformar no Power Query, tá? Na aba transformar, ela fica aqui. E aí na aba transformar, a gente tem uma opção aqui em coluna de texto chamada extrair. Obviamente eu preciso estar com a coluna data fatura, né, a segunda que eu copiei, que eu dupliquei, selecionada, e eu clico aqui em extrair. Ou melhor, não é aqui. Com a área transformar selecionada, eu venho, obviamente a coluna tem que estar selecionada, e eu venho aqui, ó, coluna de data e hora. Ele vai ter uma data selecionada. Essa opção de data só habilita para gente se eu tiver com uma coluna data selecionada. Como essa coluna aqui, ó, código, não é uma coluna data, ela fica, né, não selecionável, por exemplo. Mas com a coluna que é no formato de data está selecionada, ela habilita para gente. Pronto, habilitou. E aí o que eu quero fazer? Eu quero extrair apenas um mês dessa data, tá bom? Então eu clico aqui com o botão, clico em cima da opção. Tem a opção mês, a gente tem a opção ano, trimestre, semana, ele extrai só o dia, mas eu quero que ele destaque para mim somente o mês. Então a gente tem o início, o fim do mês, o dia do mês, o nome do mês, mas eu quero somente o mês, tá? Eu vou colocar aqui o nome do mês, que é algo mais visual. Então o que ele vai fazer? Ele coloca aqui, ó, mês de janeiro. Se a gente for mais para baixo aqui, vamos tentar ver um outro mês aqui. Pronto, é melhor a gente filtrar também, né? Eu vou filtrar pela data da fatura. Ó, exemplo, eu vou colocar aqui só o mês de fevereiro, colocar um dia qualquer de fevereiro. Ele está filtrando para a gente e de fato traz somente fevereiro. Eu vou remover o filtro aqui, tá? Nas etapas aplicadas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, com essa informação nova aqui, eu vou colocar aqui somente mês, que essa coluna é uma coluna somente de mês, tá bom? Renomeou pra gente, e aí eu venho aqui na opção, bem no cantinho aqui, ó, ainda em transformar, a opção agrupar por, clico em agrupar. Pronto, ele abre essa tela aqui
com alguns tipos de agrupamento, o agrupamento básico e o agrupamento avançado, tá? A gente vai fazer por hora só o básico e ele já me dá selecionado aqui. Eu quero agrupar qual é a coluna que você quer agrupar as suas informações. A coluna ela já está pré-selecionada, que é o mês. Poderia ser qualquer uma outra coluna da nossa tabela, mas eu quero somente o mês, tá? Porque o mês, obviamente, já estava selecionado. E aí, o que eu quero fazer? Que tipo de agrupamento eu quero fazer? Você quer agrupar uma contagem pela uma soma, pela média, contagem distinta, eu já explico isso. Então, eu quero aqui, ó, o nome da coluna nova, a coluna com os dados agrupados vai ser soma, tá bom? Aqui, a operação, eu quero agrupar pela soma, sim, pode ser pela média, pela mediana, mínima, máxima, contagem de linhas e contagem distinta. Qual a diferença de contagem e contagem distinta? Exemplo, se eu tenho vários números, mas se esses números forem repetidos, na contagem distinta, ele só considera apenas um deles, apenas um número exclusivo. Agora, na contagem tradicional, se eu tiver vários números, independente de estarem repetidos ou não, ele vai contar cada número como individual. Então essa é a diferença. A contagem distinta, se as informações não são números, mas letras forem iguais, para ele é o mesmo. Então ele é distinto, ele distingue. Então se é o mesmo, ele conta como se fosse um. Se ele não for distinto, ele vai contar um independente de ser igual ou não, como individual, tá? Nesse caso, a gente é um exemplo das duas, mas a gente vai somente somar, tá bom? E aí, ó, ele diz aqui, ó, qual a coluna que você quer fazer o agrupamento, essa soma. É interessante como a gente está agrupando valores, e a gente tem valor nessa planilha aqui, nessa tabela, melhor dizendo, por mês. Eu venho aqui, ó, e clico no código da fatura e venho aqui, ó, em preço final, tá? Clico em preço final, eu vou dar um OK aqui pra gente. Ele está fazendo a sumarização e o que acontece? O preço final não apareceu. Porque ele está como número. Deixa eu desagrupar. O preço final está vazio, olha só, não é o preço final está vazio. Então o que eu vou fazer aqui? Vou vir novamente em agrupar as informações, ele vai agrupar para a gente. Eu vou clicar aqui, ó, na coluna que eu quero fazer o agrupamento, que é a coluna de mês que nós selecionamos. Aqui é o nome da coluna que eu estou criando, né, que no caso é soma, tá? Então ele vai criar uma coluna nova que é soma, ele vai agrupar essa soma em relação ao mês. Então, qual é a operação que eu quero fazer? Soma, média, mediana. Eu vou colocar aqui soma, que nós queremos somar, obviamente. E aqui, o que acontece? Aqui é o valor que eu quero contar. Não é o preço final, que é o preço final, aquela coluna nova que nós criamos e não vai ter nada de fato. E aqui é o preço estendido. Então, eu clico aqui em preço estendido, que de fato a gente tem uma coluna numérica, né? Ele vai ter informações. Eu vou clicar em OK pra gente. E aí o que acontece? Cada mês ele pega e ele faz a sumarização por mês, a classificação. Então, de janeiro a dezembro ele faz a sumarização. Legal? Essa é uma das opções que é possível fazer com essa opção agrupar por. E assim, por que de fato eu decidi fazer a duplicação dessa tabela? Porque ele pega a tabela, basicamente ele inutiliza todos os outros campos e deixa somente esses campos aí disponíveis para você subir para o Power BI e fazer, quem sabe, os seus visuais, os seus gráficos, as suas análises. Mas a tabela original ainda continua aqui, caso você precise fazer outras análises ou, quem sabe, até outros agrupamentos, tá ok? Então, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, segue a gente aí, que é um prazer estar ensinando você aqui. Um grande abraço e até mais. Falou!